Boa noite, sou o Jonatas. Esse é um trabalho de socialização, seminário módulo 3, um trabalho sobre parafuso de Arquimedes. Vamos falar então. Esse trabalho, nós estamos com o objetivo de elaborar uma apresentação sobre parafuso de Arquimedes. Um dos capítulos é a breve história sobre Arquimedes, um pouco sobre o parafuso por alguns escritores, citações, materiais, métodos e discussões. Vamos começar com uma breve história e um pouco sobre o parafuso, por alguns escritores. Arquimedes foi um dos principais pensadores da antiguidade. Nasceu na Sicília por volta de 287 a.C., filho de um astrônomo grego. Arquimedes costumava participar de reuniões entre filósofos, promovidas pelo seu pai. Também estudou na escola de matemática de Alexandria, e pouco se conhece sobre a vida pessoal de Arquimedes, pois não tem muito registro, mas porém a sua obra foi bastante documentada e preservada até hoje. Também Arquimedes é conhecido principalmente pelo seu estudo da hidrostática, da estática e uma aplicação do princípio da alavanca, conhecido tal, como o parafuso de Arquimedes. Um pouco sobre o parafuso por alguns escritores. Como função, desde a sua invenção, o bombeamento da água para a irrigação e aplicação de drenagem. Sua fundamentação teórica também está inserida nas grandes máquinas transportadas em parafuso. Essa figura 1, que a gente está mostrando agora aqui, figura 1, é o parafuso de Arquimedes escrito por Vitruvius, esse nome mesmo. Ela representa a forma descrita pelo engenheiro Vitruvius em sua obra de arquitetura, data do século I d.C. A obra traz detalhes construtivos do parafuso, que fizeram um invento muito utilizado até os dias atuais. Também conforme Lubitius, o parafuso de Arquimedes possui a geometria semelhante a um parafuso convencional, onde superfícies helicoidais são enroladas ortogonalmente à superfície de um cilindro interno, que funciona como uma passagem. Pode ser também um caminho para o fluido de água, de líquidos. Também temos a figura 2, que é um exemplo do parafuso de Arquimedes, mas com 3 entradas. O parafuso então é fixado, suas extremidades, através de elementos rolantes, tanto mancais de rolamento ou deslizamento também, para ter um movimento de rotação livre. O parafuso então é posicionado sobre uma calha cilíndrica ou um tubo, sendo que há uma pequena folga entre a lâmina helicoidal e a parede da calha, para se evitar uma perda de fuga de água, para que a água não vaze ou não saia por ali. Quando é usado como bomba, o parafuso é rotacionado, retendo a água sobre as passagens. Esta área, delimitada por 2 passagens, juntamente com a calha chamada de balde, onde a água então é contida e levantada através dos baldes, E à medida que o parafuso vai se rotacionando, vai sendo girado, vai girando, com aplicação de força no eixo, a extremidade inferior deve ser inundada e o reservatório inferior para ocorrer a elevação da água. E aí sim a água vai ali de baixo, vai subindo no parafuso. Agora o próximo passo era citações utilizadas, indireta e direta. Eu vou estar lendo essa parte das citações. Para captar a água dos rios para locais mais altos, Arquimedes teve notável contribuição como matemático, físico e inventor. Nasceu na Siracusa, nessa época uma cidade do estado de Magna, Grécia. Na antiguidade era um dos mais importantes cientistas e matemáticos de sua época. Ele fez descobertas importantes em geometria e matemática, com o método de calcular o valor de π, que consiste em calcular a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Essa referência de Pereira Matos, 2016, página 2. Outra é Rorres.
2000. Define assim o funcionamento da então bomba de Arquimedes. Quando o parafuso é inclinado, baldes de água são formados entre as lâminas helicoidais a partir do reservatório inferior. Então, quando o parafuso é rotacionado, estes baldes se deslocam para cima carregando a água contida neles e esvaziando-os no reservatório superior. Quando operado manualmente, é aplicado um torque através da manivela. Fundamentação teórica. Então, sobre as figuras 1 e 2. A figura 1. Essa figura aqui, a figura 1. Ela representa o dispositivo na forma descrita pelo engenheiro romano Vitruvius em sua obra de arquitetura, datada no século I d.C. Algo atrás detalhes construtivos do parafuso que fizeram um invento muito utilizado até os dias atuais. E a figura 2 mostra o perfil helicoidal da lâmina. O parafuso de Arquimedes possui a geometria semelhante a um parafuso convencional, onde superfícies helicoidais são enroladas ortogonalmente à superfície de um cilindro interno, que funcionam como uma passagem, caminho para o fluido. Essa figura 2. Opa. Beleza. Aí o resultado e discussões. Para concluir que o parafuso de Arquimedes é uma tecnologia antiga, mas que ainda é de grande valia para os dias de hoje, pois ao longo da história o parafuso passou por muitas evoluções, adaptações e atualizações em sua aplicabilidade e até mesmo em seu formato. Além de ter grande evolução no questionamento e aplicação de força, pois foi de manual para animal e agora mecânica, com utilização de motores modernos para que seu funcionamento tenha uma velocidade e rotação constante, para que por fim obtenha seus resultados com mais precisão. Então é isso, esse é o trabalho sobre parafuso de Arquimedes. Falamos um pouco sobre o Arquimedes, um pouco sobre o seu desenvolvimento, seu trabalho, um pouco sobre os escritores que falaram sobre o parafuso, as citações utilizadas e também as discussões, por final, sobre as discussões e resultados. E é isso. Aqui estão todas as referências também utilizadas para esse trabalho, desenvolvimento do trabalho e do paper também. E é isso.